Oi, oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo, né? Lá no meu perfil do Instagram, eu abri uma caixinha esses dias e pedi pra que vocês mandassem sugestões de conteúdo que vocês gostariam que eu colocasse aqui no YouTube. E um desses temas, né, sugerido foi pra que eu falasse sobre a minha experiência com parto cesariana, e eu achei isso um tema bem interessante porque é um tipo de conteúdo ou tipo de coisas que eu gostaria de ter visto antes de passar pela cesariana. Mas assim, eu não vi por uma questão de não ir atrás, na verdade, né? Porque conteúdo a gente sabe que já tem bastante. Mas então eu achei interessante a gente conversar sobre isso. Vou listar a minha experiência, né? Vou citar a minha experiência e algumas curiosidades, coisas que eu não fazia ideia de que aconteciam, mas que a gente aprende depois de passar pela cirurgia. Bom, eu fiz um parto cesariana, não é relato de parto, tá, gente? Meu relato de parto tá lá no meu perfil do Instagram, @NutriPriscilaBueno, lá em destaque, chamado Parto. Então aqui eu vou falar exatamente sobre a experiência com o parto cesariano. Bom, eu fiz um parto cesariana com 40 semanas e 4 dias de gestação e não foi a via de parto assim que eu escolhi por livre e espontânea vontade. No início da minha gravidez eu queria sim um parto cesariano, eu tinha muito medo do parto normal. Depois eu comecei a estudar e comecei a ter vontade do parto normal e decidi que eu ia tentar a via normal. Não tem, gente, pra mim, uma questão de preferência, no sentido de não tem que ser normal, tem que ser cesariana. Não tem essa preferência, tá? O que importa é o bebê nascer, tudo ficar bem, eu ficar bem, meu filho ficar bem e pronto, dá tudo certo. Eu não tinha essa pira de não tem que ser normal e se eu não tiver um parto normal vou me sentir uma mãe fracassada. Nada disso, isso realmente não passou e não passa pela minha cabeça. Se eu vier a ter outro filho, eu também posso ter outra cesariana, não teria problema com isso. Então a questão não é essa. Eu tinha preferência pelo parto normal porque a gente sabe que a recuperação de um parto normal ela é muito mais tranquila, né? Enfim, eu estava então com 40 semanas e 4 dias e fui para o hospital para fazer um exame de rotina, uma ultrassom, né? E quando eu estava lá no hospital, no ultrassom, o meu líquido amniótico estava zerado. Isso eu conto tudinho certinho em detalhes no relato de parto. Mas então, quando viram no ultra que meu líquido amniótico estava zerado, eu não podia mais esperar, né? E com 40 semanas e 4 dias, eu ainda não tinha nenhum sinal de parto normal, não tinha tido absolutamente nada. Eu tinha começado a perder um pouco do tampão mucoso ali um dia antes, mas assim, pouquíssima coisa, ainda tava, né? Não é um indicativo de logo vai nascer, o tampão pode sair semanas antes. Mas enfim, o meu líquido amniótico então estava zerado e eu tive que fazer um parto cesariano. Nisso, eu fiz esse exame e era de manhã, né, lá no hospital. E lembrando que eu ganhei como plantonista, tá? Eu fiz um parto cesariano com plantonistas do hospital, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Hospital Elcapri. Enfim, então eu fiz esse ultra, líquido amniótico zerado, isso era de manhã, aí eu fui, né, desesperada, que fiquei, né? Fiquei ali prestando atenção se o bebê tava mexendo, enfim, isso tudo tem lá no relato de parto também, mas tava tudo bem, graças a Deus, né, apesar disso. Enfim, aí eu conversei com a médica, ela falou, olha, Pri, a gente vai fazer sua cesárea, então, hoje às 3 horas da tarde, porque eu tinha comido antes de ir pra fazer o exame, né? Porque eu fui pro hospital pra fazer um exame, eu fui pra fazer um ultrassom, não fui pra ganhar bebê. Então eu tinha me alimentado, eu tinha comido ali, mas eu tinha comido um ovo mexido e uma ameixa. Então assim, coisas bem leves, mas ainda assim não era possível fazer uma cesariana assim. Então eu tive que esperar o tempo do jejum, aí eu já fiquei lá no hospital até as 3 da tarde, que é o horário que estava marcado para parto cesariana. Bom, quando eu fui fazer o parto cesariana, estava extremamente nervosa, né? E eu uso lente de contato. Então eu tive que tirar minha lente, aí minha visão ficou péssima, isso me incomodou um pouco, porque eu queria ver, eu só fiquei pensando, gente, quando meu filho sair da minha barriga eu não vou conseguir ver meu filho, tá tudo embaçado, eu só enxergo bem de perto, então traz ele pertinho de mim. E tava eu e o Guilherme, meu marido, né? Então a gente foi, fez aquela, a gente vai, troca de roupa, a gente tira toda a roupa, a gente só coloca o avental, a gente tira calcinha, sutiã, toda a roupa, fica só com o aventalzinho mesmo, né? Coloca o toquinho no cabelo, vai de cadeira de rodas, enfim, chega ao centro cirúrgico. Ao chegar no centro cirúrgico, gente, eu não fazia ideia do que acontecia lá dentro, né? E eu acho que muitas mulheres também não fazem. Só que assim, graças a Deus, eu fui extremamente bem atendida. O meu parto foi muito bom, foi muito tranquilo. O médico anestesista era assim, parecia um anjo ali do meu lado, sabe? Até as minhas lágrimas ele ficava enxugando com um guardanapo. Então assim, eu não tenho o que falar nesse sentido, foi muito bom. Médicas, enfermeiras, anestesista, pediatra, enfim, todo mundo. Eu fui realmente muito bem atendida, graças a Deus. Então, quando a gente chega lá no centro cirúrgico, o que acontece? Você tá só com aquele avental, né? E aí você senta na maca, a primeira coisa que vai acontecer é você tomar anestesia. E aí o anestesista pede pra você se encurvar um pouco pra frente, ele abre o seu avental, você se curva pra frente e ele aplica anestesia em você. E você deita. No que você deita, eu tô falando você, mas eu tô querendo dizer da minha experiência, tá? No que eu deitei, passa assim, segundos, sei lá, minutos, a perna começa a formigar, sabe? Você já começa a ver que a sua perna não tá normal e você não consegue mexer a sua perna.
Eu nunca tinha passado por uma cirurgia onde eu precisasse de anestesia, né? A única cirurgia que eu tinha feito na minha vida foi com anestesia local, que foi uma otoplastia na orelha e ainda foi sem corte, com a de fio, então eu não tinha tomado anestesia dessa forma ainda, né? Da cintura pra baixo. E enfim, a perna começa a formigar e de repente você não consegue mais mexer a sua perna, você não tem mais movimento nenhum, você não levanta, você não faz nada, entendeu? É uma sensação bem esquisita, assim. Todo mundo fala, parto normal é mais fácil. Dói muito, mas é mais fácil depois. Gente, tem gente que opta pela cesárea porque é fácil, eu não vou sentir dor. Olha, cesariana não é exatamente fácil, nenhum parto é fácil, eu acho, né? Ambos têm seus prós e contras ali. Mas eu achei uma sensação, assim, meio esquisita da anestesia. Você não sente dor nenhuma, eu não senti dor nenhuma, eu não senti nada. Mas é esquisito, entendeu? Você não consegue mexer a sua perna. E, gente, a cesariana é extremamente rápida. Extremamente rápida. Enfim, deitei, a minha perna começou a formigar, não sentia mais nada. E aí eles vão lá tocando, perguntando, né, se você tá sentindo alguma coisa. E eu não senti absolutamente nada. E aí começa o parto cesariana. O anestesista ali do meu lado, o Guilherme ali do meu lado. Só que eu pedi pro Guilherme lá de frente, né? Eles colocam um lençol na sua frente, então você não vê nada que tá acontecendo ali. O anestesista ficou aqui do meu lado e eu falei pro Guilherme, vai lá, tira foto. Isso a gente já tinha combinado antes. Daí ele ficou tirando fotos, tanto é que tem várias fotos do Pedro saindo da minha barriga, assim. Então ele tava lá tirando as fotos e eu que pedi pra ele fazer isso. E eu tava assim, com os braços abertos, não amarraram o meu braço, tá? Isso nem é recomendado hoje em dia, não precisa. Você fica com as mãos livres, mas com os acessos ali. E assim, eu tava meio mole, sabe? Eu tava com sono, assim, mas eu tava extremamente consciente, eu tava vendo tudo, ouvindo tudo, tava tudo certo, eu tava com sono, sabe? Uma sensação de sono. E aí, ok. E, gente, no que eu deitei, depois dessa anestesia, no que eu deitei, assim, sem brincadeira, eu acho que passou 5 minutos e eu ouvi o choro do Pedro. Eu ouvi o choro do meu filho. A melhor sensação do mundo é ouvir o choro do seu filho. Eu até me emociono quando eu lembro. É ouvir o choro do seu filhinho quando ele sai da sua barriga. Sabe? Aquela primeira puxada no ar que ele dá e aí ele chora e você ouve, caraca, nasceu. Isso, assim, é extremamente rápido, sabe? No que eu deitei, 5 minutos o Pedro tinha nascido. E aí o Guilherme já pega ele, daí já vai com o pediatra, né, pra eles pesarem, medirem, aplicarem a injeção lá que eles aplicam. Enfim, aí já é essa parte, aí você já não vê, né, mas o pai ou o seu acompanhante tá ali, tá vendo tudo. O Guilherme não desgrudou do Pedro. Enfim, e aí depois eles vão fechar as suas 7 camadas, né, que foram abertas ali na barriga. E depois que ele nasceu na minha barriga, parece que eu me entreguei um pouco ao sono, sabe? Então eu fechei o olho, virei pro lado, eu tava sentindo uma paz imensa, extremamente consciente, como eu falei, ouvindo tudo, mas com muito sono, dá muito sono, assim. E aí eu senti muito sono, né? Não sei se todas as mulheres sentem, como eu disse, estou relatando a minha experiência, mas eu virei pro lado e eu sentia, sabe, uma paz, um sono, eu fechei o olho e por mim eu dormia ali. Só que eu estava o tempo todo acordada, eu não cheguei a dormir. E aí, beleza, daí eles finalizam tudo. Eu não senti dor alguma, eu só sentia que estavam fazendo alguma coisa em mim, mas assim, sem sentir dor. Às vezes, no máximo, uma pressãozinha, mas assim, mais nada, sabe? E aí, beleza. Fecha tudo, e aí eles colocaram o Pedro, assim, meio que no meio das minhas pernas ali, o Guilherme tava junto. E aí, encerrou, acho que, sei lá, 15 minutos uma cesariana. E aí eu saí do centro cirúrgico para ir para o quarto, deitada. E o que eu não sabia, gente? Eu realmente não sabia que depois do parto cesariana você não pode levantar. Então, assim, eu tive que ficar extremamente deitada mesmo por 6 horas. Eu não sabia disso. De verdade, eu não sabia, eu não cheguei a conversar, perguntar, vi relato, nada. Eu vi muito relato de parto normal, né, porque era a minha preferência, e acabei fazendo a cagada, com perdão da palavra, de não ver também sobre partos cesarianas. Então eu aconselho vocês a fazerem isso, se vocês estão aqui, ótimo, né? Mas enfim, tinha que ficar 6 horas deitada. E qual é o ponto? Você tem um bebezinho, né? Ainda mais no primeiro filho. Agora, você precisa amamentá-lo. Então é deitada, gente, deitada mesmo. Tipo assim, você tá deitada, você não pode fazer... Sabe quando você tá deitada? Você não pode fazer isso aqui, ó. Você tem que ficar deitado. O que você mexe é o olho, sabe? Você fica extremamente deitada mesmo, o que você mexe são os olhos, só. E você vai amamentar esse bebê. E aí isso eu achei muito complicado. Por quê? O meu seio na gestação não cresceu absolutamente nada. Nada mesmo. Só depois, quando o leite realmente veio. E assim, eu amamento até hoje, meu filho tá com 9 meses e meio. Então assim, realmente tamanho de seio não é documento. Vamos colocar assim, né? Eu vou trazer um vídeo pra vocês ainda sobre a amamentação. E aí eu vou contar um pouquinho sobre essa parte também. Mas enfim, você fica extremamente deitada. E aí a enfermeira, o pai, quem tá ali te ajudando, coloca o bebê no seu seio. Só que você deitada, gente, é muito ruim pra fazer a pega, sabe? A pega correta. E eu já não sabia muito na prática da pega, né? Eu sabia bem a teoria, porque isso é uma coisa que eu realmente parei pra ver.
mas eu não consegui fazer essa pega correta na prática no início, então meu seio já machucou muito. Depois eu vou contar isso no vídeo de amamentação também. Mas enfim, um ponto muito negativo que eu achei foi esse, sabe? As primeiras vezes que você vai amamentar o seu filho estando completamente deitado, sem poder se mexer. E aí, esse não é o pior, assim, da cesárea. Pra mim, o pior, isso foi muito ruim, mas a sensação mais ruim foi ao levantar depois da cesariana. Passaram-se as 6 horas e aí você vai levantar, né? Você vai tomar o seu primeiro banho. Pelo menos comigo foi assim, passou as 6 horas e aí você não pode comer, você não pode tomar água, você não pode se mexer, você tem que ficar deitada, realmente, tá? E aí, gente, antes do banho também, a anestesia vai passando. E a sensação da anestesia passando foi muito ruim pra mim. Porque eu senti muito frio e tava calor. Pedro nasceu dia 31 de dezembro, então assim, no Réveillon tava assim. E tava muito calor, mas eu comecei a sentir muito frio, ao ponto de tremer. Eu tremia de frio. E eu pedi para colocarem uma coberta em cima de mim. Falei pro Guilherme, né? Falei, amor, eu tô com muito frio. E meio mole já, sabe? Muito cansada, porque você já não dorme, né? Então fica muito cansada. E aí, muito frio. Aí eu colocava uma coberta em cima de mim e eu tremia, mesmo com a coberta. E aí a minha perna formigando, e eu tremendo. Ai, uma sensação muito ruim, sabe? E aí o bebezinho ali, e aí você vai amamentar daquele jeito, então muito complicado. Essa sensação foi pra mim muito complicada. Mas passa, né? Como tudo passa. Passou. E aí, vamos levantar para tomar o primeiro banho, mãezinha? Gente, o primeiro banho. Eu achei que eu ia morrer naquele momento ali, assim, exagerando um pouco, né? Tá. Na hora que eu levantei, tava tudo bem. Eu não fiquei tonta, eu já tenho minha pressão baixa. Eu sempre tive pressão baixa. Mas enfim, eu não fiquei tonta, não fiquei nada. Eu fui ao banheiro com uma ótima enfermeira, graças a Deus, me acompanhando. Beleza, tomei o banho, meio curvada assim, meio, né, com receio. E aí tomei o banho, só que depois, a hora que eu saí do chuveiro, que eu fui me vestir, né, eu usei aquela calcinha absorvente que eu coloquei, a minha pressão despencou. Gente, eu não via nada, eu não sei como eu não desmaiei por Deus, realmente. Despencou minha pressão, ficou tudo preto, eu fiquei extremamente tonta, eu me apoiei na porta e nisso o Pedro eu acho que ele tinha gorfado, enfim. E aí o Guilherme tinha chamado a enfermeira pra ajudar ele, porque eu tava bem, entendeu? Eu tava de boa ali, vestindo o absorvente e tudo mais. Só que aí eu fiquei tonta, eu coloquei a mão na parede e falei, eu vou cair. Eu só falei assim, daí a enfermeira já veio correndo, deixou o Guilherme lá, veio correndo, né? Isso tudo ali no quarto. Só tava eu no quarto, não tinha outra paciente nesse momento. E aí ela falou, senta, e aí eu sentei na privada, senta e olha pra cima e respira, não fecha o olho. Ela só falava assim pra mim. E eu assim, ó, mas gente, eu não tava enxergando nada, tava tudo preto, eu tava realmente mole, sabe? Eu não tinha força pra nada naquele momento ali, eu tava extremamente mole, uma sensação de que eu ia realmente cair, assim, ia pra outro mundo, né? E já era pra mim. Uma sensação muito ruim nesse momento. E aí olha pra cima e respira, E ela ali comigo, a enfermeira, né? E o Guilherme, amor, o que tá acontecendo? Ele ficou muito preocupado porque eu tava branca, eu fiquei extremamente pálida. Então o primeiro banho pós-cesariana foi muito ruim. Tá, passou, né? Como eu falei, tudo passou. Foi voltando aos poucos, sabe? E nisso eu fiquei sentada na privada, porque eu não conseguia me dirigir até a cama. Aí a hora que deu uma amenizada, eu me apoiei nela e no Guilherme e fui até a cama, deitei, ergui os pés pra cima e aí eles, né, tiveram uns cuidados comigo e tudo mais e foi passando. Mas você tem que ficar deitada ali, né? Eu ganhei o Pedro na sexta, ganhei alta no domingo, então esse tempo todo deitada, comecei a sentir muita dor no cóccix, porque você fica só deitada. Aí, pra comer é ruim, pra levantar é ruim, você anda encurvada. Eu não usei cinta, tá? Não foi o que minha obstetra me recomendou. E pelos estudos que eu fiz, eu também vi que cinta não era legal. Você tem que conseguir voltar a firmar bem o seu abdômen. Você não tem que colocar isso nas mãos, entre aspas, da cinta, entendeu? Você tem que conseguir forçando isso e melhorando isso. E então eu não usei cinta e eu realmente não senti necessidade nenhuma da cinta. Tá, aí vim pra casa e qual que é a questão? Você fica debilitada, né? Eu tive uma recuperação muito boa da cesariana, muito boa mesmo, mas você fica debilitada, você não pode levantar rápido pra sentar, pra deitar, é tudo muito complicado, banho é muito difícil. Eu lembro dos primeiros banhos em casa, eu tomava chorando, pensando assim, vai passar.
não necessariamente porque doía, mas porque é esquisito, entendeu? Sua barriga tá toda cortada, então é esquisito. Você sente meio que a coisa não tá legal, assim, não é bem uma dor, é um incômodo. E aí você vai sentar, se levantar, enfim. E aí junta isso, pra quem teve, né, problema pra amamentar, com a dor da amamentação, aí você junta, né, dor da amamentação, a limitação física, esse incômodo. Então, parto cesariana, ele realmente não é fácil. Mas digamos que passaram-se ali 15 dias, eu já consegui agachar, levantar, subir escada, fazer tudo normalmente. Não deveria, porque querendo ou não ainda era muito recente, por mais que não tivesse sentido nada ainda, era muito recente. Mas poderia, né? Então, pra mim, o parto cesariano, ele foi bem complicado, esse pós-parto, no sentido de não poder levantar, o primeiro banho pós o parto. Então, gente, é o que eu falei no início, sabe? Nenhuma via de parto é fácil. O parto normal, eu nunca passei por um parto normal, mas pelos relatos que eu vi, ele é extremamente doloroso, né? Extremamente difícil também, mas depois você tá, digamos assim, tranquila. Então, eu acho que é isso, resumindo bem pra vocês. O parto cesariano tem esses poréns, né? De você ter que ficar deitada depois, e aí você vai amamentar, isso é muito complicado. O primeiro banho com a cesariana, há quem não sinta nada, para toda regra há exceção, né? Sempre tem as mulheres que acabam não sentindo nada disso, mas eu senti, pra mim, eu achei um parto bem complicado, bem difícil. Outra curiosidade também é que depois a parte onde eles cortam ali fica dormente, é muito engraçado. Você passa a mão e aquilo parece que tá meio que formigando, tá dormente, sabe? É bem esquisito, assim. E tem muitas mulheres que sentem essa dormência ali, parece que não sentem nada quando apalpam pra sempre, né? Mas eu já voltei a sentir um pouco, então eu passo a mão e eu sinto que, assim, tá normal. Mas nos primeiros bons meses aí é muito esquisito porque fica dormente. Então você rela, parece que você não sente, sabe? Muito esquisito. A minha cicatriz foi muito bem feita, graças a Deus, ficou bem fininha, assim, bem fininha mesmo. Mas ficou a cicatriz, mas isso realmente não me incomoda, é bem baixinha, não dá pra ver de biquíni. Então, assim, super tranquilo, sabe? É muito tranquilo, gente. A minha experiência com cesariana foi muito tranquila, só teve esses poréns, né? Que eu achei muito complicado, que foi o que eu relatei pra vocês no vídeo todo. Mas o que eu acho que facilita muito é quando você é bem atendida, né? Quando você tem bons médicos ali te acompanhando, isso facilita muito. Então, assim, se você tem a possibilidade e quer tentar um parto normal, faça isso. Se você tem instrução, faça isso. Agora, se você quer também um parto cesariano, tá ótimo também. Só esteja ciente dessas coisas difíceis que é ou ficar deitada depois, não poder levantar, ter que amamentar assim. Enfim, esteja ciente das duas vias, né? Escolha o que for melhor pra você e pro seu bebê, sem nenhum tipo de neura no sentido de, não tem que ser dessa forma. Entrega na mão de Deus, confia nos planos dele também, porque a gente faz um plano, mas a gente sabe que o plano de Deus é o que prevalece na nossa vida, né? As nossas vontades, elas realmente são secundárias. Então, a vontade de Deus era que o Pedro nascesse de via cesariana, tudo aconteceu como tinha que acontecer e ficou tudo certo, graças a Deus. Ele nasceu super bem, super saudável, apesar de eu estar com o líquido amniótico zerado. Então deu tudo certo no final, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo, que daí eu respondo pra vocês. Porque às vezes relatando assim a gente esquece, né, de algum detalhe. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!